Olá, queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez, nos vendo só de longe, eu aqui no quarto gravando a pregação, mas continuamos firmes na luta. Deus tem colocado dificuldades aí, provações, e Ele espera de nós uma resposta. Que eu e você possamos ser resposta dEle para esse momento, para essa geração, que a gente possa se colocar em oração e pedir a ajuda dEle. Quando Ele quiser, estaremos de volta, nos vendo presencialmente, nos encontrando. Nesse momento, eu quero trazer a palavra de Deus para nós hoje e convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, os versículos 38 a 41. Um texto bem curtinho hoje, que diz assim, Marcos 9, do 38 ao 41. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, cada um nas suas casas, ó Pai, mas ainda assim reunidos em espírito, como igreja, Pai, como a Tua igreja, Senhor. Obrigado porque nós temos meios de compartilhar a Tua palavra, ó Deus, de estarmos orando juntos, e eu peço, ó Senhor, a Tua direção, a Tua ajuda, ó Pai, nesse momento de dificuldade que nós enfrentamos. Em especial agora, Senhor, eu peço a Tua ajuda para que eu consiga passar a Tua mensagem aqui e que todos nós, Senhor, sejamos tocados, ó Deus, abençoados pela pregação da Tua palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor, que vou estar falando aqui, tem misericórdia de cada um de nós que vai estar ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da pregação de hoje é Trabalhando do Jeito Certo. E eu lembrei de algumas frases em especial que o meu pai falava. Não coloque os pés pelas mãos. Para de colocar os bois na frente da carroça. Acho que todo mundo já ouviu alguma frase assim, né? Não coloque os pés pelas mãos. O que isso quer dizer? Para de fazer as coisas do contra. Onde deveria estar os pés, você coloca as mãos e daí vira tudo uma baderna. Isso se refere a trabalhar do jeito errado. A fazer as coisas do contra mesmo. Não do jeito certo, mas virar e fazer de outro jeito qualquer. Então, os discípulos de Jesus, naquela situação ali que a gente leu, eles estavam fazendo as coisas com os pés no lugar das mãos aí, colocando os pés pelas mãos. E às vezes a gente vai fazer isso também. E mais do que a gente imagina, muitas vezes. Será que a gente está agindo assim agora? Vamos dar uma olhada aí no texto e avaliar a nossa vida. Na passagem anterior desse texto aqui que a gente leu, os discípulos queriam expulsar um demônio de um menino e eles não conseguiram. E daí eles chamaram Jesus, Jesus expulsou o demônio e eles ficaram meio assim, porque não tinham conseguido aquilo. Jesus ele depois ensina a humildade, porque os discípulos tinham pedido, mas quem que é o maior? Eles estavam discutindo entre eles ali, quem dos discípulos ia ser o maior? E Jesus mostra, quem receber uma criança como essa aqui, esse é o maior. Ou seja, quem recebe as pessoas sem esperar nada em troca. Esse é o maior. E agora, nessa passagem aqui, a discussão foi de grupo. Olha, aquele cara lá estava tentando expulsar discípulo, não, expulsar demônio, mas ele não é dos nossos. Jesus, ele não é do nosso grupo, ele é de outro grupo qualquer, mas ele está expulsando o demônio. E Jesus diz o quê? Peraí, ele está expulsando em meu nome. Então, o problema aqui era, ele não é dos nossos. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, como um exemplo negativo dos discípulos, é, não queira você fazer o trabalho que cabe a Deus. Não queira você fazer o trabalho que cabe a Deus. Vamos dar uma olhadinha no versículo 38 de novo. Diz assim, Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque não era um dos nossos. Você lembra lá da Torre de Babel,
quando as pessoas quiseram construir aquilo para fazer um nome famoso para elas? Você lembra de Herodes, lá no livro de Atos, quando ele falou lá, fez um discurso e as pessoas disseram: olha, isso é voz de Deus e não é de homem. E Herodes pegou aquela glória para si. Você lembra disso? Você lembra quando foi a última vez que você olhou para algum outro irmão e pensou: mas é um metido mesmo, né? Quando você teve esse sentimento lá no seu coração, olhando para talvez um irmão de outra igreja, de outra denominação: ai, mas são uns coitados mesmo, olha o jeito que eles fazem o culto, que eles vivem. Você lembra? Pois é, em todas essas situações aí, nós estamos tentando, essas pessoas tentam fazer o papel de Deus. O pessoal da Torre de Babel, Herodes, nós julgando desse jeito. A gente tenta fazer o papel de Deus, julgando a intenção, julgando o coração das outras pessoas. É o que nós tentamos fazer. Logo antes ali, como eu falei, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E agora eles estavam querendo impedir alguém que estava expulsando demônios. Só porque não era do mesmo grupo. Então, o que eu quero dizer para você, meu querido, é para você não fazer do seu grupo, fazer da nossa igreja, fazer do nosso estilo de culto, não fazer disso um ídolo. Não fazer das suas ideias um ídolo. Não, se não estiver fazendo do meu jeito, peraí. Não está adorando a Deus, então. Gente, vamos devagar. O que é que está acima? Pergunto para você, o que é que está acima de placa de igreja, acima de ideia, acima de doutrina? Está o Senhor Jesus e o reino dele. Então, se as pessoas estão adorando ao Senhor Jesus, se creram nele, se estão trabalhando em prol do reino, é isso que deve estar acima. É isso que deve pautar. Olha só, eu vi uma frase aqui que foi uma pancada para mim também. É melhor que a obra seja feita por outros do que não esteja sendo feita por ninguém. Então, muitas vezes, eu deixo de fazer a obra do Senhor, mas critico quem está fazendo, porque está fazendo de um jeito diferente do que eu gostaria. Nós temos que tomar cuidado com isso. Talvez você se pergunte, e se aquele homem lá, da passagem bíblica, estava fazendo algo do jeito errado, estava expulsando demônios, não sei, fazendo algo do jeito errado. Se eu vejo alguém fazendo hoje algo do jeito errado. A questão aqui na passagem não é, o homem não estava fazendo nada errado, porque Jesus é Deus, e Jesus disse, não impeçam ele. Então Jesus conhecia a intenção do coração daquele homem. Agora hoje, se nós vemos alguém fazendo errado, um irmão nosso, alguém de outra igreja, alguém de fora, qual deve ser o nosso posicionamento? Como é que a gente deve agir? João 16:8 diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo? Nós ou o Espírito Santo? Então não somos nós que vamos convencer a pessoa do erro, é o Espírito Santo. Mateus 15:18 diz que o que é que nós devemos fazer quando tem alguém errando, quando tem um irmão vivendo em pecado? Pegar ele e fazer ele parar de pecar? Ou nós devemos chamar ele e mostrar o erro dele em amor, e então, se for necessário, com testemunhas, e então mostrar diante da igreja? Queridos, é o Espírito Santo que mostra e que impede o erro. Nós devemos fazer só o papel de chamar a pessoa junto e mostrar o erro dela em amor e deixar o Espírito Santo fazer o resto. Impedir não é o nosso papel. Isso é trabalho de Deus. Então, não queira você fazer o trabalho de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu destaquei. Não queira você fazer o trabalho de Deus. Seja você um servo. Faça você o seu trabalho bem feito, a sua parte no reino. Em segundo lugar, vamos olhar para os versículos 39 e 40. Disse Jesus, não impeçam. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Então o que eu destaco aqui é, faça o trabalho do jeito certo. Não queira fazer o trabalho de Deus, faça o seu trabalho e faça ele do jeito certo. Aquele homem que estava expulsando demônios aqui na passagem, ele estava usando o nome de Cristo. Ele estava fazendo a obra de Cristo. E Jesus é Deus,
como eu acabei de falar, Jesus sabia do que aquele homem estava fazendo. Ele sabia que aquele homem não estava errado, não estava pecando. Então, Jesus, ele não disse, muita atenção aqui, Jesus ele não disse assim, deixa aquele homem lá, porque vai que ele está fazendo a minha obra, né? Vai que ele está usando o meu nome aí do jeito certo. Não, Jesus sabia, ele tinha certeza que aquele homem não estava errando. Aí, eu lembrei de uma situação. Eu tinha um professor de história que dizia assim, eu não sou ateu. Ele falava, né? Eu não sou ateu. Eu não digo que Deus não existe. Eu, ao contrário, eu digo que Deus existe. Por quê? Quando eu morrer, se eu chegar lá e Deus existir, eu vou olhar para ele e vou dizer, Deus, lá eu dizia que o Senhor existia, viu? Eu dizia. Agora, se eu morrer e não tiver Deus, Deus não existir, bom, não muda nada. Gente, que pensamento mais bobo. Pensamento simplório. Mateus 12:30 registra uma outra fala bem parecida com essa aqui de Marcos, que Jesus também fez. Ele disse, quem comigo não ajunta, espalha. Jesus aqui em Marcos, ele falou, quem não é contra nós, é a nosso favor. Juntando a isso, quem comigo não ajunta, espalha. Então, não tem como ficar neutro no relacionamento, na vida. O ser humano não tem como ficar neutro. Ou ele está contra Jesus, ou ele está a favor de Jesus. Eu e você, ou estamos a favor de Jesus, ou estamos contra. Se nós estamos a favor, nós não temos como estar contra, e vice-versa. Então, você pode pensar assim, não, mas eu estou a favor de Jesus, eu não sou contra ele. Ok, mas olha o que esse meu professor falava. Ele também não era contra Deus, mas ele não fazia nada que mostrava isso. Meu querido, se você está a favor, se você é a favor de Cristo, como é que estão as suas ações mostrando isso? Quanto você tem ajuntado com ele em vez de espalhar? Quem não ajunta, não trabalha ativamente, espalha. E o que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos realmente ajuntando? A gente precisa lembrar, pertencer a um grupo, pertencer à igreja, assistir os cultos aqui, isso não faz de nós um discípulo. E o que é que faz de nós discípulos, então? É copiar Cristo em tudo que ele fez, em toda a maneira dele de viver. Copiar a Cristo, viver como ele viveu. É copiar isso, mostrar isso de tal forma que as pessoas vejam Cristo em nós. Como é que nós estamos fazendo isso? Meu querido, faça o trabalho do jeito certo. Você pode estar a favor de Deus, a favor de Jesus, ok, mas faça a sua parte do jeito certo. Não seja só um peso morto na igreja. Não seja um peso morto no reino, pois quem age assim está contra o trabalho na obra. Por fim, o último ponto está no versículo 41. E esse versículo diz assim, Jesus dizendo ainda, eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Talvez você, escutando o ponto anterior aí, eu falando sobre ajuntar ativamente, trabalhar no reino, você pensa, mas eu não consigo trabalhar tanto, eu não consigo me dedicar tanto. Bom, já parte do ponto aí da prioridade. Qual é a prioridade na sua vida? Mas, pensando nessa ideia assim, mas eu não consigo fazer tanto, Jesus ele fala aqui para você, pensa no copo d'água. Pensa no copo d'água. Lá naquela época, dar um copo d'água, isso é bem parecido com hoje ainda, dar um copo d'água para quem chegava visitando a sua casa era o mínimo do mínimo da hospitalidade. Era como hoje você dizer assim, chega alguém ali no seu portão e você diz, não, entra, senta aí. Talvez toma um chimarrão, né? Quando dava para compartilhar isso com todo mundo. Entra, senta aí. É o mínimo do mínimo que você faria. Alguém chegar na casa da pessoa e a pessoa nem convidar para entrar, o cara estava assim fechado, né? Nem me convidou para entrar, nem me disse para sentar. Então era mais ou menos isso. Jesus disse, nem que você faça o mínimo do mínimo, nem assim Deus vai deixar passar em branco. Mesmo o mínimo
Deus não deixa passar em branco. Agora, quem dirá o máximo? Quem dirá fazer milagres em nome de Jesus? Quem dirá dedicar muito da nossa vida para o reino de Deus? Deus de jeito nenhum vai deixar isso passar em branco. Deus não deixa passar em branco aquilo que é feito para o reino dele. A gente precisa atentar e prestar atenção à motivação que Jesus falou. Jesus disse: quem der um copo d'água em meu nome. Ou seja, a motivação aí é com o espírito correto, é mostrar Cristo por meio dessa ação. Não é dar um copo d'água para mostrar que eu sou bom, mas é para mostrar o amor de Cristo, que Cristo me manda ter pelo próximo. Trabalhar, fazer o máximo que a gente puder, não é para as pessoas olhar para nós e acharem, nossa, como aquele lá faz. Mas é para que Deus não deixe passar em branco, e Ele não vai deixar. Ele vai nos dar galardão no céu, Ele vai nos recompensar. Então, queridos, o que eu ainda destaco aqui é para a gente pensar também no contrário. Se Deus não deixa nem o mínimo passar em branco, quem dirá quando a gente faz as coisas com a motivação errada também? Se Ele vê o que nós fazemos com a motivação certa e recompensa, Ele também sabe quando a motivação é errada. Ele também conhece o nosso coração em todos os momentos, em todos os nossos intentos. Querido, não deixe de trabalhar na obra, porque você acha que é muito pouco. Não deixe de trabalhar na obra. Cuide com a motivação daquilo que você já faz, porque Deus não deixa passar nada de bom em branco, mas isso significa que Ele também conhece todas as motivações ruins que nós temos. Filtre isso na sua vida. Tudo que você fizer para Deus, Ele conta. Esse é o último ponto que eu destaquei aqui. Tudo que você fizer para Deus, Ele conta e não vai passar em branco. Para concluir, para encerrar, vamos relembrar. Não queira fazer o trabalho que cabe a Deus. Não saia julgando sem saber. Deixe que Deus impeça o erro. Seja você um servo. Trabalhe. Ora, trabalhe com afinco. Ajunte com vontade na obra. Faça o trabalho do jeito certo. Esse foi o segundo ponto. Trabalhe com vontade, com afinco. Faça o trabalho do jeito certo. Não seja contra por meio das suas ações. E por fim, lembre-se que desde a menor coisa até a maior coisa, nada Deus deixa passar em branco. Tudo que você fizer com a motivação certa em prol do reino de Deus, Ele está vendo. Da mesma forma que Ele está vendo tudo aquilo que você faz com a motivação errada. Queridos, eu não quero deixar aqui uma desmotivação ao trabalho. Muito pelo contrário. Que a gente se engaje cada vez mais. Que você procure aquilo com o que você pode ajudar na igreja. Por mais que seja um período difícil para a gente trabalhar, para a gente estar juntos, você ainda assim pode demonstrar o amor de Deus por meio da sua vida, com as pessoas com as quais você ainda tem contato. E depois, quando a gente voltar, quando tiver oportunidades, quando se fizerem chamadas aí na igreja para trabalhar, se envolva, se envolva. Faça com a motivação certa e não deixe de fazer achando que é pouco. Que Deus nos ajude. Vamos orar ainda? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua mensagem. Obrigado, Senhor, porque a gente tem noção, a gente tem certeza, Pai, de que Tu és um Deus onisciente, que sabe de tudo. Obrigado, Senhor, porque nada daquilo que a gente faz o Senhor deixa passar em branco. Isso para mim, Deus, é um conforto, porque às vezes a gente faz coisas tão pequenas, ó Pai, e ninguém percebe. Às vezes as pessoas não precisam perceber, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe do nosso coração. Deus, nos ajuda a não ficar julgando, Senhor. A não ficar querendo fazer o Teu trabalho. A incentivar os irmãos de outras igrejas, os irmãos que estão ao nosso redor, a fazer o trabalho também, por mais que não seja do nosso jeito. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a trabalhar, a juntar, trabalhar do jeito certo. Que tudo que a gente fizer seja para a Tua honra e glória. Senhor, eu estendo esse momento também para pedir, ó Pai, clamar pela nossa situação do Brasil, do Rio Grande, ó Pai, de todas as cidades, ó Senhor, que estão sofrendo com essa pandemia da Covid. Senhor, a gente tem ouvido histórias complicadas, Deus, pessoas morrendo, falta de leitos, ó Senhor,
na UTI, nos hospitais. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, das pessoas, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Que nós não sejamos, ó Pai, pessoas que espalham, que não cuidam, ó Senhor, que são conhecidas por não dar bola para as restrições, mas que a gente faça a nossa parte, Senhor, para que não se espalhe, que menos gente possível, Senhor, fique mal. Se for da tua vontade, Senhor, que a gente possa voltar às aulas, que a gente possa voltar ao trabalho normal, que a gente possa voltar aos cultos, ó Senhor, a nos encontrarmos de forma normal, presencial. Mas que seja feita a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Firma a tua igreja. Senhor, nos dá uma fé sólida, nos dá uma sede da tua palavra, Senhor. Que cada um dos irmãos possa estar buscando realmente, ó Deus, se afirmar, se aproximar de ti, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Até a próxima, queridos. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.